Saindo. Ora viva, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Igreja Evangélica Pentecostal Maranata Ministério Semeador da Graça. Hoje será mais uma sessão abençoada com o homem de Deus, Reverendo Pastor Samuel Bumba. Muito antes que eu avance, mais uma vez gostava de reiterar as nossas boas-vindas e dizer de que você está acompanhando um programa da inteira responsabilidade da Igreja Evangélica Pentecostal Maranata Ministério Semeador da Graça. Ministério cuja visão está embasada na libertação do homem e tem como o seu visionário Reverendo Pastor Samuel Bumba, que por sinal estará conosco aqui para dissertar um grande tema que merecerá a sua atenção, saindo da espiritualidade da terra que te viu nascer. Isso mesmo. E antes que eu apresente o homem de Deus, gostava já de lhe pedir, partilhe a live, tanto quanto puder, partilhe para os seus amigos, partilhe para os seus familiares, convide mais pessoas, porque o que liberta é o conhecimento. E hoje teremos o privilégio de ouvirmos na boca do homem de Deus esse grande conhecimento. Já agora, permita-me saudar o homem de Deus. Paz e graça, homem de Deus. Muito obrigado, ministro Sérgio. Estamos aqui sempre no ofício, sempre em ação. Estamos aqui para servir e eu sei que Deus vai ser fiel conosco e quem está nos acompanhar é o maior beneficiário desse grande evento, desse grande mistério que será revelado aqui. Estou muito grato por estar aqui e por ser útil para a minha geração e não só para revelar essa graça que Deus colocou em nós. Muito exatamente, obrigado. Exatamente. Uau! Hoje teremos um dia bastante gracioso. Também está conosco o filho do homem de Deus, o servo do homem de Deus, o pastor Graciano Vambo. Paz e graça, pastor. Paz e graça, amado evangelista Sérgio. Paz e graça, meu pai, reverendo pastor Samuel Bumba. Realmente hoje será uma bênção. Fique expectante porque serão respondidas todas as questões relacionadas ao tema que será desenvolvida hoje. Queremos falar sobre saindo da espiritualidade da terra que te viu a nascer. E para já gostaria de adiantar a questão ao nosso pastor, nosso pai. Estamos a falar de um tema bastante pertinente e gostaríamos já saber o que é a espiritualidade da terra. A espiritualidade da terra, sabe, tudo que vem de Deus carrega uma dimensão da sua natureza. Deus é espírito, importa que aquele que o adore em espírito e em verdade. Yes. A natureza de Deus é a natureza espiritual. E tudo que vem de Deus carrega a sua natureza. Yes. Era impossível a terra, sendo a obra da criação de Deus, não possui a dimensão espiritual. Yes. Olha, a Bíblia diz, pela fé nós cremos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então, yes. A matéria que Deus usou para criar tudo que existe é a sua palavra. Yes. Então, a terra é resultado da palavra. O mar é resultado da palavra. Enfim, o céu é resultado da palavra. As estrelas é resultado da palavra. A lua, o sol é resultado da palavra. Yes. E o que é a palavra? A palavra é espírito. Jesus disse que as palavras que eu vos dou é espírito e vida. Yes. Ora, a palavra criadora é a palavra do próprio Deus. Depois que essa palavra, como carrega a porção e a essência da espiritualidade, tem capacidade de criar, okay? De barar, aquilo que se chama em grego barar, criar, trazer resistência. Yes. Percebes? A palavra tem essa força. Okay? Todavia que a terra foi criada por Deus, é resultado da palavra de Deus e a palavra espírito, a terra carrega a dimensão espiritual. É por isso que até a ciência concorda comigo, a ciência olha para a terra, a ciência não chama a terra como um elemento qualquer, é um organismo vivo. Yes. Você percebe? Por que é um organismo vivo? Porque a terra tem racionalidade, Jesus. a terra tem seus batimentos cardíacos, a terra tem a sua racionalidade. A evidência disto é que você semeia
o milho aqui, semeia jingubas aqui. Onde tu semeias a jinguba não dará milho, dará jinguba. Quem disse a terra que essa jinguba não pode ser milho? Jesus. Quem disse a terra que essa semente é milho não pode ser jinguba? Então a terra tem capacidade De raciocinar. de raciocinar. Okay. O raciocínio, não, quando falamos de capacidade de raciocinar, o raciocínio não pode ser encarado apenas na dimensão intelectual, do intelectual ou dos termos filosóficos, ou mesmo falando mesmo nisso, mesmo a expressão racionalidade, ele começa a mudar forma tanto na filosofia como na sociologia, enfim, em todas dimensões de saber, você encontrarás uma definição que estará taxado a dimensão na dimensão do saber, na dimensão do saber que a palavra está a ser definida. Yes. Você percebe? Então existe uma dimensão. Quem disse a terra? Por que aqui podemos semear maçã e a maçã não brota? Não dá. Jesus. A terra não nos dá maçã. Yes. E vamos para Lubango, semeamos maçã e maçã nasce. Jesus. Quem disse a terra que aqui não? Então a terra tem uma dimensão da racionalidade. A terra é espírito. Okay? E Deus nos mostra que a terra tem ouvidos, a terra tem boca, a terra tem memória. Você percebe? Josué amaldiçoou a terra do Jericó. E a terra do Jericó resistiu à maldição, resistiu às eventualidades. E quando a pessoa que vem para atuar na terra, a terra lhe feriu dentro, segundo a maldição que estava nele resistada. E nós homens aprendemos isso de Deus. Ei. Deus disse que maldito seja a terra por causa do homem. E por causa disso, a terra se sentiu ferida por causa do homem. A terra dá ao homem espinho. Não foi Deus que disse que a terra gera espinho. A terra irou-se com o homem e deu ao homem espinho. Jesus. Porque existe uma dimensão espiritual na terra. Ok? É por isso que se diz que a terra é um mistério. A terra é um mistério. Uau. A terra é um mistério. Ok? E você percebe que a ciência faz o quê? A ciência vai estudando a terra. Até agora continuamos a estudar a terra. A terra é um mistério. Yes. O que você não vai chamar um corpo desse, a terra como um corpo natural. Não. Como é que é possível você consegue semear uma sementezinha de embondeiro, ele consegue te dar uma árvore gigantesca? Jesus. Como é que você consegue semear a semente de mangueira consegue te dar uma árvore gigantesca? Jesus. A terra não é algo normal. Existe uma espiritualidade na terra que aprisiona, que censura, que fiscaliza, porque para Deus a terra é testemunho das emanações liberadas sobre os homens. Jesus. Quando Deus quer lançar sentença, Deus invoca a terra, invoca a lua, invoca todos os elementos que ele criou como testemunho sobre o homem na qual ele quer lançar a sentença. E homem de Deus, há um mistério, porque ninguém vai ser testemunha de algo sem ver e sem ter capacidade de falar. Yes. Quer dizer, se Deus invoca a terra como testemunha, é porque a terra viu, é porque a terra captou e a terra tinha capacidade de revelar o que ele tem. Yes. Realmente, Yes. Homem de Deus, hoje... Estejam à vontade. Hoje nós, será a bênção. exatamente. Homem de Deus, olhando para o nosso tema, nós conseguimos criar 3 relações. Nós temos aqui a espiritualidade, temos a terra e temos o homem. Gostávamos, assim, o homem de Deus, qual é a relação tridimensional que existe entre esses elementos? Qual é a relação que existe entre a espiritualidade, a terra e o homem? Primeiro, a terra já expliquei. Exatamente. E quando Deus fala de terra, Deus não vê o pó. Exato. Não, Deus não vê pó. Exato. Você percebe? Deus não vê o pó. Não, Deus vê a capacidade que a terra tem de transformar. A capacidade que a terra tem de produzir, de gerar. A capacidade que a terra tem de reter. Yes. Você me entende? É por isso que Deus vai usar a terra para defender a mulher que está a ser perseguida por dragão. Ei. Estamos no Apocalipse. Yes. Como é que Deus salvou? Como é que Deus protegeu a mulher que estava a ser perseguida pelo dragão? A terra abriu a boca. Jesus. E a boca da terra engoliu
o veneno que o dragão lançou sobre o homem. Estou a decretar e declarar Yes. que a terra te defende nas suas aflições. Que a terra te defende nas suas circunstâncias. Yes. E essa mensagem, Luanda vai beneficiar essa graça. Yes. Luanda vai mover por debaixo dessa graça. Você me entende? Tudo que é da terra de Luanda que te resiste estará reajustado à luz da sua vida. I receive. Então, a terra tem uma dimensão espiritual. Ok? E o homem em si, tudo que vem de Deus, o homem é a imagem, a semelhança de Deus. Yes. Você percebe? Então, tudo existe um propósito. Ok? Então, homem tem a essência de Deus, homem tem a essência da terra. É por isso que o homem tem capacidade de relacionar com a espiritualidade da terra e com a espiritualidade de cima. Jesus. Você me entende? Yes. Ok? A parte da criação do homem vem pelo resultado da espiritualidade de cima. A parte, a fórmula do morfologia do homem vem da parte da espiritualidade da terra. Então, o homem é uma hibridade entre a natureza de cima e a natureza de baixo. Jesus. É por isso que quando essas duas entidades se fundem, eles geram o ser, ele gera algo muito precioso que se chama alma. Alma foi gerado pela hibridade da grandeza de cima, da essência de cima e da essência de baixo. Yes. Então, homem carrega as duas naturezas. É por isso que homem conhece. Um homem tem que perceber a linguagem de cima e a linguagem de baixo. Ei. O homem tem capacidade de se relacionar com a espiritualidade de cima e com a espiritualidade da terra. Yes. Você percebe? A espiritualidade de cima é a espiritualidade de Deus. A espiritualidade da terra é a espiritualidade dos homens. Jesus. Ok? Yes. Então, o homem tem acesso ao reino de cima e o homem tem acesso ao reino de baixo. Yes. É por isso que quando o corpo morre é enterrado. Ok? Então, nessa terra, não existe só árvores. Por debaixo dela existe um mundo. Ei. Que a Bíblia chama mundo dos mortos. Jesus. Então, homem pode ser ferido pela realidade de cima e pode ser ferido pela realidade de baixo. Ei. Homem pode ser influenciado pela realidade de cima e pode ser influenciado pela realidade de baixo. O que é que influencia a sua vida? Como é que você identifica a realidade que te influencia? Em função das eventualidades que você vive. O resultado que você dá é exatamente a evidência de conhecer, é o índice de conhecimento de você identificar qual é a influência que pesa sobre você. Influência de cima ou influência de baixo? Jesus. É por isso que a Bíblia diz, para nós que já ressuscitamos com Cristo, olhamos para as coisas de cima onde Ele está sentado. Oh, Lord. Porque homem vive olhando pelas coisas de baixo. Homem é atraído, é aprisionado pela realidade de baixo. Jesus. A terra tem capacidade de aprisionar. Ok? Você percebe? E qual é a outra terceira dimensão? Exatamente. Estávamos a falar da relação da homem, espiritualidade, okay, da terra e do homem. O que é a espiritualidade? Yes. A espiritualidade é o relacionamento que o homem desenvolve entre a parte mística da terra e o místico celestial. Jesus. Porque homem existe para se relacionar. Ou você entra em relacionamento com a divindade de Deus, ou você entra com relacionamento com poderes ancestrais. Jesus. Quer dizer que o homem não é neutro. O homem não é neutro. Jesus. Toda ação que o homem pratica é influenciado por uma realidade, onde ele está situado para o relacionamento. Se o teu relacionamento está situado pela parte de baixo, você será influenciado pelos espíritos ancestrais. Aqui embaixo tem espíritos ancestrais, tem dragão. Jesus. Você percebe? Tem dragão, tem serpente. Ok? Quando estou a falar dessas pessoas, não estou a falar não estou a falar aqui de animais, estou a falar exatamente de entidades que dominam sobre a terra. E a Bíblia Paulo chama dessas entidades o príncipe deste mundo. Jesus. Você me entende? Jesus. Então, a espiritualidade é o relacionamento que o homem desenvolve entre o relacionamento que ele desenvolve ao mundo que lhe influencia. Yes. Okay. Para aqueles que são influenciados pelo mundo ocultismo, então, pelos espíritos ancestrais, eles envolvem um relacionamento entre o espírito do homem. E o casamento do espírito do homem e o espírito dos ancestrais gera feitiçaria, gera feiticeiro. Jesus. É exatamente ali onde nós queríamos chegar, homem de Deus, para acrescentar a pergunta: qual é a relação existente entre a terra e o homem? Envolvendo, visto que tanto a terra tem
uma parte mística que é a espiritualidade e o homem também tem uma parte mística que é a espiritualidade. Então, quando há essa relação, o que realmente acontece? Primeiro, o relacionamento que existe entre homem e a terra, primeiro, é um relacionamento de domínio. Yes. Você me entende? Yes. É um relacionamento de domínio. Ok? E não é primeiro um relacionamento tenebroso, Yes. um relacionamento obscuro, um relacionamento satânico, não. Yes. É um relacionamento de domínio. Então, Yes. é por isso que a ciência diz: homem transforma a natureza. Jesus. Você percebe? Yes. Homem transforma a natureza em função de quê? Através da inteligência. Ok? Yes. Ora, e nós temos a noção que toda inteligência tem o homem, sabe? Eu queria falar um pouco da inteligência artificial. Yes. Avança, papai. Você percebe? Yes. Mas eu não quero ir aí porque poderíamos falar coisas que muitos vão nos chamar de nome. Você percebe? Eu queria falar um pouco da inteligência artificial. Ok? Sabia que uma das afirmações de esse homem que está a trabalhar com Donald Trump, Elon Musk. Elon Musk diz o seguinte, que a inteligência artificial é mais perigosa do que bomba atômica. É mais perigosa do que qualquer bomba atômica. Jesus. Você me entende? Yes. É mais perigosa do que qualquer bomba atômica. Você percebe? Ok. Qual a origem da inteligência artificial? É o relacionamento desenvolvido entre o homem e a terra. Ei. Jesus. Você me entende? É um relacionamento desenvolvido entre o homem e a terra. Ok. Então, o relacionamento que existe primeiro, o que é natural é o relacionamento do domínio. Yes. A minha mãe que vai na lavra, okay, uma mata fechada, minha mãe transforma aquilo numa lavra. Yes. Extrai de lá mantimento que vai sustentar uma família, que vai dar vida, que vai fazer crescer uma criança para a idade adulta. Yes. Então, essa minha mãe que fez essa lavra, ela não é feiticeira. Ela não é feiticeira. Yes. Mas como Deus estabeleceu o relacionamento da terra e o homem na dimensão do domínio, porque o homem tem a missão de dominar a terra, Yes. porque Deus disse ao homem sujeitar e dominar. Você percebe? Agora, além do domínio, existe uma outra dimensão, que é a dimensão de alta autoridade. Yes. Você me entende? De alta autoridade. E aí é uma dimensão que o homem não desenvolve só o domínio para a transformação da terra, mas desenvolve o domínio para a autoridade sobre a terra. Jesus. Yes. Você me entende? Yes. Eu posso dominar sobre ti e não ter autoridade sobre ti. Uma Lord. coisa é domínio, outra coisa é autoridade. Jesus. É por isso que Jesus, eis-vos deu poder e autoridade. Yes. Você percebe? Yes. Eis-vos deu poder e autoridade. Então, não confunde domínio e autoridade. O relacionamento do homem no estado normal, na dimensão linear, o relacionamento é no ato de domínio. Mas existe uma outra dimensão que o homem busca autoridade sobre a terra. E quando vai na dimensão da autoridade, isto quer dizer, você precisa receber. A autoridade não é algo que você... a autoridade não é algo que você possui por si. A autoridade é liberada. A autoridade é dada. Ei. Deus disse ao homem dominar e sujeitar. Deus, você me entende? Yes. Agora, para que o homem tenha autoridade sobre a terra, aí agora é uma dimensão espiritual. É preciso que os espíritos do reino de baixo te delegam essa autoridade. Jesus. Ok? Uau. Te delega essa autoridade. Isso pode ser na dimensão da consagração, na dimensão, em várias dimensões. É aí onde veremos a lei das autoridades da terra. Por que não se diz a lei das autoridades da terra? A autoridade tradicional. Não é domínio tradicional, mas é autoridade. Não é domínio, é autoridade tradicional. Yes. Okay. Para que ele tenha autoridade, é preciso que um reino existencial que tem governo, que exerce autoridade sobre a terra, lhe libera, lhe dá essa autoridade. E qual é o caminho?
Você percebe? Yes, yes. Jesus. Mas como não estamos aqui para falar da autoridade da terra, essa é a relação que existe entre o homem e a terra. Então a relação funciona nessa dimensão, nessa bicefila, nessa dimensão do domínio e dimensão da autoridade. Yes. Dimensão do domínio é o plano natural, é o plano de Deus para com o homem. Yes. Mas a dimensão da autoridade é já um plano místico que a autoridade tem que ser dada a ti na dimensão dos espíritos que governam. Uau. Yes, yes. Uau, homem de Deus, isso nos faz pensar no que está escrito em Gênesis, quando Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, que domine. E como é que se explica a inimizade que surge entre o homem e a terra? A inimizade entre o homem e a terra, como é que se explica esse mistério? Sim, porque a terra não foi projetado para receber os espíritos ancestrais. Não. A terra não foi projetado para receber outra espiritualidade fora da espiritualidade da sua matriz, da sua origem. Yes. Você percebe? Yes. É por isso que o jardim onde Adão estava não é esse jardim onde nós estamos. O jardim foi arrebatado. É o novo Jerusalém que poderá ser estabelecida. Jesus. Você percebe? Quando é que a terra perde? Todavia que uma dimensão, uma espiritualidade estranha, uma fumaça estranha entra na terra, se estabelece, ok? Se estabelece um outro sacerdócio, a terra se ira contra o homem. Jesus. Porque o homem foi o caminho, foi o canal de transição para que a espiritualidade satânica, a sabedoria satânica dominasse sobre a terra. Ei. O ato da Eva ouvir e obedecer Lucifer, obedecer o serpente, automaticamente a espiritualidade. Lembra-te, para o diabo vencer, entrar, tinha que usar o fruto da terra, okay? O fruto da terra e o homem. Jesus. Então, quando o homem desobedece o princípio de Deus, entra na terra uma espiritualidade diferente. E essa espiritualidade finca na terra, exerce, estabelece a sua força, o seu domínio, o seu governo sobre a terra. E aí a terra começa a receber os espíritos bizarros. Jesus. E a terra se vinga, aí cria-se inimizade entre homem. Então, eu estava num outro rumo, você vieste mudar meu rumo. Você vai colocar no meu corpo aquilo que eu não posso suportar. Yes. Então eu vou vingar-te. Como eu tenho a missão de te sustentar, então eu não vou te sustentar. Jesus. Vou te dar espinho no lugar de te dar aquilo que eu tinha que te dar. É aí onde nasce a inimizade entre a terra e o homem, através do pecado. Yes. É por isso são três coisas que abobina Deus. São três. E você verá. Não é isso que estamos a falar. É por isso que não é bom pegar um papel e jogar qualquer sítio. Não. A terra pode se irar contra ti. Isso para um religioso não percebe. Mas para quem pratica a espiritualidade, ele sabe que na dimensão da espiritualidade você tem que ter paz até com a natureza. Jesus. Porque a natureza fala. Uau. Ei. A natureza move. Uau. A natureza se ira. Como é que Saúl, o que é que David fez para que a árvore matasse Absalão? Quer dizer, o tribunal para a morte de Absalão é uma árvore. Então, existe isso. Exatamente. Homem de Deus, dando sequência, agora olhando diretamente para o nosso tema, nós estamos falando de saindo da espiritualidade que te viu nascer. Da terra. Da terra, ou seja, da terra que te viu nascer. Isso leva-nos ao entendimento de que a Bíblia diz em Eclesiastes que quando o homem morre, acontece duas realidades. Primeiro, o seu espírito volta para Deus que o deu e o seu corpo vai para a terra. Não define exatamente a sua alma. Isso implica dizer que o homem nasce já com o espírito. E ao nascer, ele encontra uma outra espiritualidade. Então, daí nós começamos a perceber que saindo da espiritualidade da terra que te viu nascer. Isso quer dizer que quando o homem nasce, para além do espírito divino que ele carrega, ele encontra um outro espírito do seio ou no lar onde ele nasce, que se relaciona com esse homem.
Sim, Jó disse que homem nasce por debaixo de uma tribulação, mas eu acho que é bom lermos um versículo, vai ser. Ok. Jó disse que homem nasce no meio de uma tribulação, Yes. no meio de uma grande angústia. Yes. Você percebe? Então, o que é sair da terra, sair da terra que te viu a nascer? Porque a terra é espiritual. Yes. Por causa do pecado, os espíritos satânicos entraram e tomaram o domínio da terra. Yes. Você percebe? Yes. E aí onde falaremos de verdade dos espíritos que operam na terra. O espírito de morte. Onde está o reino do espírito de morte? Não está em cima, está por debaixo da terra. Yes. É por isso todo aquele que é possuído pelo espírito de morte ou vai sonhar cemitério. Ok? Você percebe? Porque o reino do espírito de morte está por debaixo da terra. Yes. Ok? Como é que ele é chamado? A Bíblia ele chama Abaddon. Yes. Está Yes. por debaixo da morte. Yes. Como é que Paulo lhe chama? Príncipe das trevas. As trevas. Yes. Está por debaixo da morte. É por isso que Jesus para garantir, ok, a nossa longevidade, ele tinha que descer, porque aquele que subiu é o mesmo que desceu nas dimensões mais profundas da terra. Jesus. O que é que Jesus foi fazer lá? Ei. Foi exercer diplomacia Yes. Receber do chave. reino. Yes. Ok? Foi exercer diplomacia do reino. Yes. Foi interditar o espírito de morte, ter autoridade sobre todos aqueles que vão carregar o seu nome. É por isso que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Yes. Jesus. Ok? É por isso que ele diz, esta aqui é a minha igreja e os portões do inferno não prevalecerão. Yes. Em francês não fala portões do inferno. Em francês diz o mundo dos mortos. Homem de Deus, permita-me ler Efésios capítulo 4, versículo 9. Yes. Notem que diz que ele subiu ao céu. Isso significa que primeiramente ele desceu das alturas do céu até as regiões mais inferiores da terra. Ele não podia ir primeiro sem descer. Ele tem que descer para resolver. Porque o problema do homem não está nesse plano. O problema Yes. do homem está no mundo dos mortos. Jesus. É por isso que o maior inimigo do homem é os espíritos ancestrais. E a espiritualidade dos ancestrais é onde está a feitiçaria. Porque a feitiçaria aqui. Por que a feitiçaria é perigosa? Porque a feitiçaria é espírito dos ancestrais. Ei. E é a sabedoria do mundo dos mortos. Jesus. Você me entende? Então Yes. todo homem nasce por debaixo da linhagem dessa espiritualidade. A terra que te viu nascer é a terra dos seus ancestrais. Jesus. Ok? Yes. A terra que te viu nascer é a terra, a espiritualidade. Quando estamos falando da terra, estamos falando da espiritualidade que te viu nascer. Qual é essa espiritualidade? É a espiritualidade dos seus ancestrais. É por isso que até quando o homem natural morre, quem vem buscar primeiro o corpo dele são os ancestrais. Ei. Está na Bíblia. Eu posso vos provar isso na Bíblia. Jesus. Abraão morreu, foi enterrado, os seus ancestrais vieram para buscar o corpo dele. Oh, yes. Uau. Jesus. Você me entende? Então, há uma necessidade de todo homem passar por um processo. Porque quando estamos a falar a terra, a espiritualidade da terra que te viu nascer, não estamos a falar que sai da terra, eu nasci em Cabinda, tenho que sair de Cabinda. Não, não é isso. Eu nasci em Benguela, tenho que sair de Benguela. Não. Eu nasci na França, tenho que sair da França. Não. Eu nasci no Bucuzal, tenho que sair do Bucuzal. Não, não é isso. Yes. Okay. Estamos a falar de um sistema, porque os espíritos ancestrais, esses príncipes das trevas, são eles que produzem aquilo que se chama princípio que vai reger a terra. São príncipes. Um poder ancestral não é demônio. Um poder ancestral é um príncipe. Jesus. E o Paulo disse que a nossa luta não é com carne nem com sangue, mas é contra os espíritos, os príncipes. São os espíritos. Yes. Os demônios são espíritos, mas nem todos os espíritos são demônios. Ei. Os anjos são espíritos, mas nem todos os anjos são espíritos. Jesus. Ok? Perdão, os anjos são espíritos, mas nem todo espírito é anjo. Yes. Porque querubim não é anjo. Serafim não é anjo. Estás a entender? Yes. Os 24 anciões que João viu não são anjos. Yes. São espíritos que exercem um governo num domínio da existência. Você me entende? Yes. Abaddon não é um demônio. É uma entidade. Yes. O príncipe das trevas não é um demônio. É uma entidade. Yes. Então,
essas entidades, o espírito ancestral não é um demônio. O espírito ancestral é uma entidade. E qual é a missão dessas entidades? Produzir princípios. Princípio para quê? Para reger o território onde eles têm o domínio, onde eles têm a autoridade. Ei. É por isso, esses espíritos é que produzem princípios, que são tradições. A tradição vem e são princípios estabelecidos pelo poder ancestral. Ei. É por isso que nós dissemos baculo, tu diz que é baculo, vamos dar de comer os ancestrais. Jesus. Antes de nós abrir antes de nós inaugurar isso, precisamos dar de beber os ancestrais. Você está entendendo? Porque estamos a falar coisas que existem, Yes. que até aqueles que não honram sabem, mas o que me surpreende, que até um pastor até discute com isso. Quer dizer, até aquele que não pega a Bíblia, um político sabe que os ancestrais existem. Para eu ter paz aqui, eu tenho que lhes dar de beber, eu tenho que lhes dar de comer. Mas para pastor que pega a Bíblia, ele diz que os ancestrais não existem. Jesus. Jesus. Você me entende? Ei. Oh my God. E como é que esses espíritos ancestrais são eternizados? Pelo nome, Yes. Jesus. pelas festas, pelos rituais. Eu vou só você verá, cada região tem seus rituais. Então, aquele ritual aqui será uma forma de apresentar todo. O pastor Graciano nasceu filha, é uma menina, não é? Um rapaz. O rapaz já nasceu. Como é que ele vai ser apresentado a Deus ancestral, a Deus da terra, a divindade da terra? Tem que ser apresentado através de ritual, através do princípio, através da tradição. Então, para nós hoje, se é mulher, tem que entrar escumbe. Jesus. Lord Jesus. Para nós, tem que amarrar uma corda na barriga dela. Ei. E pegar algum jindungo, colocar numa folha, num saco, fechar aí. Tem que colocar uma corda no braço dela. Jesus. Então, esses princípios é um caminho da apresentação. Pega a criança, lhe apresenta a divindade da terra. E a partir daquele dia, a criança fica sob o governo e por debaixo da autoridade do governo da terra. Jesus. Exatamente. Oh meu Deus, isso quer dizer que as tradições permitem com que a criança que nasceu com o Espírito Divino se relaciona com a espiritualidade da família. Sim, é através da tradição que ele se relaciona. São primeira via que te leva a se relacionar com os espíritos ancestrais é a lei do sangue. Yes. Ok? Segunda via é a tradição. Jesus. Ok? Que podemos também dizer os costumes. Costumes. Yes. Yes. Jesus. Os costumes. Oh my God. My God. Ah, não. Esse sereia, essa criança, vamos levar no mar. Porque é lá onde está o mundo das sereias. Vamos levar no rio. É lá onde está o mundo das sereias. Vamos fazer o upiobo, upiobo, upiobo. Upiobo para nós é um ritual que se faz. Jesus. Você me entende? Yes. Através disso estão a apresentar a criança ao monstro do mar, estão a apresentar a criança a um altar da terra, a um altar das águas. Jesus. Você me entende? Jesus. Não, essa criança morreu, o pai dele não lhe viu. Vão colocar caixão, um fica do outro lado, outro fica do outro lado, pega a criança, lança, você agarra, você lança, você lança, você lança. Jesus. Você me entende? Estão a apresentar a criança ao espírito da morte. Quer dizer, aquele espírito ancestral que tomou aquele sangue, ele tem que identificar os filhos dessa pessoa. E através da tradição. Nossa tradição é assim. Nossos costumes é assim. Não podemos perder nossos costumes. Não. Jesus. Aleluia. Yes. Valores não podemos perder. Costumes, não. É a Yes. tradição. Exatamente. Deus é a favor da cultura. Exato. Porque a cultura é como um povo se apresenta. Yes. Ok? Como um povo. De maneira que nossas mulheres angolanas vestem. Yes. Não é da maneira que as mulheres brasileiras vestem. Não é da maneira que as mulheres americanas vestem. Hoje a culturação consegue invadir, mas não temos padrões diferentes. Yes. Você percebe? A cultura e a identidade. E a identidade? Yes. O que é que nos identifica? Língua. Yes. Você me entende? Yes. A maneira de vestir. Yes. A maneira de comer. Você Yes. percebe? Yes.
Quer dizer, a maneira de falar, a maneira de vestir, a maneira de comer, a maneira de andar nos identifica. Então, a cultura é aplaudível, é aplaudido por Deus, mas a tradição já não. E a tradição é a parte mística da cultura. Jesus. Homem de Deus, eu estava aqui a ler a história de Jacó com relação à troca da Lia, e numa versão diz assim, não é costume na nossa terra, mas noutra versão diz assim, não se faz assim em nossa terra. Quer dizer, a nossa tradição, Jacob olhou para Raquel, se apaixonou por Raquel. E decidiu casar Raquel. Mas o pai de Raquel vai dizer, não, na nossa terra, nosso costume não funciona assim. A menor não pode casar primeiro sem que a primogênita case. Você percebe? É a cultura, quer dizer, é a tradição, é o costume. Leis da terra. E são leis da terra. Então, essa espiritualidade é um sistema, isso é que se chama sistema ocultismo. Jesus. Mesmo nos alambamentos. Você vai ver a tua noiva que você fosse casar, para ir dar bebida ao teu pai, por que ele não pode só ir dar? Por que ele tem que bater três vezes as palmas? Jesus. Porque Cabinda é governado por 3 reinos. Macongo, Maluango, Mangoio. Então, em toda ação que tem que se fazer, tem que se legitimar essa autoridade. E quando as pessoas vão fazendo, até os cristãos fazem. Quando vão fazendo isso, através dessa ação, homem noturno entrou. Você me entende? Vai ao casamento, questão de mês, impotência vem. Vai ao casamento, problemas da concepção. Vai ao casamento, homem deu alambamento, deu tudo, mas tem abortos. Porque as tradições, o sistema da terra, a espiritualidade da terra está a seguir as pessoas até no casamento. É por isso que viemos com esse tema, sai da terra, da espiritualidade da terra que te viu nascer. Isto quer dizer, sai do sistema ocultismo, do sistema das tradições, do sistema de costumes da terra, que venera a espiritualidade da terra, que venera a entidade da terra que te viu a nascer. E nós vamos explicar como sair desses costumes. Exatamente, porque se calhar alguém que esteja aqui a nos ouvir diz assim, não, homem de Deus, eu não sabia disso, eu passei nesse processo, passei naquele processo, porque era uma exigência da família. Quer dizer, e nós já ouvimos histórias de pessoas que inclusive foram obrigadas a passar em certos processos, porque se não passasse naquilo, estaria extirpada da família, não faria mais parte da família. Pois é, evangelista Sérgio, aqui nós vemos o que a Bíblia diz, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Certamente que é a falta de conhecimento que leva muita gente a andar nas tradições, nos hábitos que dizem os costumes. Bem, amados, gostaríamos de chamar a atenção dos demais que nos acompanham. Vamos partilhar este podcast para que os demais possam acompanhar, possam entrar. Chama os teus amigos, chama os teus familiares. Hoje é um dia abençoado, é um dia em que nós vamos ser elevados numa outra dimensão através do conhecimento, através da revelação que estão sendo manifestados aqui através do homem de Deus. Então, continue conectado, partilhe a live, chame mais um, chame mais dois, porque o evangelho é de se chamar. Então, estamos aqui e queremos contar com a tua presença, a tua audiência. Muito obrigado. Homem de Deus, no tocante ao nosso tema, estamos a falar saindo da espiritualidade da terra que te viu a nascer. E gostaríamos compreender quais são os sinais ou características de uma pessoa que está presa na espiritualidade da terra que ele viu a nascer. Uau, quais são as características de uma pessoa que está presa na espiritualidade? Primeiro, da terra. Avalia o teu comportamento. Uau. Você me entende? Você verá que quem de Cabinda, o comportamento dele é assemelhante com pessoas de Cabinda. Mas é convertido. Olha, isso que eu estou vos falar tem muita força. Está a seguir até os pastores no altar. Lord.
pelo estilo de vida, pelo seu temperamento, o teu comportamento, o estilo da sua vida, o seu temperamento. Jesus. Jesus, Lord. Estás a perceber? Uau. Então, tem variedade de maneira, mas isso nós vamos explicar, porque não precisamos abrir tudo aqui. Exatamente. Isso vamos explicar Yes. no programa. Daremos as cartas, são 10. Uau. Yes. São 10 características Yes. para identificar A espiritualidade. a espiritualidade da terra que te viu nascer em você. Yes. E essas 10 características daremos no programa. Em Luanda. Luanda já está a se preparar para essa eventualidade. Yes. Exato. Lamento que não teremos filmagem, Jesus. ok? Mas se você está em Luanda, esteja lá. Se você está em Benguela, eu sei que está pode vir. Exatamente. Quem está pode vir, mas será poderoso o programa. Exato. Yes. Será maravilhoso e vamos trabalhar na dimensão profética, Uau. onde, porque nesse trabalho requer o olho profético. Uau. Hum. Uau. São 10 vias que você consegue identificar se a tua vida está presa na espiritualidade que te viu nascer. Jesus. São coisas sérias. Olha, lê no Lucas, você verá a história do jumento. Yes. Yes. Vai lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos agora no livro de Lucas. Yes. Yes. Vai partilhando a live. Exatamente. Lucas, estamos agora aqui. Vamos Glória pedir a Deus. ajuda da nossa área técnica. Se podem nos fornecer. Lucas 13, se não estou Exato. equivocado. Nós estamos aqui. Podemos fazer leitura agora. Quando estavam a soltar o jumentinho, os donos disseram: se calhar poderia recuar. Recua mais. Exato. E aconteceu, exatamente. Pois eu vos digo que. Não. Área técnica, por favor, ajudem-nos, Yes. ajudem-nos. Acredito que podemos também conectar a passagem de Mateus 21, Exato, versículo 5. exato. A partir do versículo 5. Mateus 21, versículo 5. Mas vamos ver Lucas, Pastor Gassano, vamos ainda a Lucas 13, a partir do 15. Ok. Lucas 13, vamos. Glória a Exato. Deus. Lucas 13, Yes. assim está escrito. A partir de 15. Exato. Yes. Deixa-me aqui. Respondeu-lhe, porém. Ok. Já temos aí a projeção. Já temos a projeção? Yes. Respondeu-lhe, porém, o Não, Senhor acho que aí lhe disse: fomos muito longe. por favor, área técnica, ajudam-nos para que a gente consiga. Vamos no Mateus. Mateus, Mateus 21, Mateus 21. a partir do versículo. Aquilo está no Lucas 19, Mateus 21, Yes. Marcos 11. Yes. Mas vai no Mateus 21. Yes. Começa no 2. Versículo 2. Ide à aldeia que está de frente de vós, Bom, Ok. e, tá aí. exato. logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com E ela. ide na aldeia que está à frente de vós. Yes. Porque nessa aldeia nasceu aí uma mulher, nasceu aí um filho. Uau. Encontrarás um jumento e um jumentinho preso. Yes. Quer dizer, a mãe e o filho, o pai e o filho estão presos pela espiritualidade da terra. Jesus. E quando alguém lê isso, ele está a pensar que um jumento está aí preso, tem uma corda. Se um jumento prende uma corda, qualquer um poderia chegar a desatar. Yes. Jesus. Quer dizer, vivam aí na aldeia, mas nem sabiam que estão presos na aldeia. Vão nessa aldeia, vão encontrar um jumento e um jumentinho. Qual é o estado deles? Preso. Preso, qual é a corda que eles aprisionou? A espiritualidade Jesus. da terra. Oh my God. Você me entende? Jesus. E toda a espiritualidade da terra existe detentores. Jesus. Pessoas que vigiam.
Yes. É por isso que toda libertação é violência. Ei. É por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus se apodera pela violência. Somente os violentos. Desata esse jumento e jumentinho. Se alguém vos perguntar, diga para ele que o Senhor precisa dele. Jesus. Você me entende? Digam para ele que o Senhor precisa. Essa mensagem vem para libertar a sua vida. Yes. E se alguém nos interpelar, lhe diremos que o Senhor te precisa. Yes. Lhe diremos que Jesus te precisa. Yes. Aleluia. Amém. Crê em Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Yes. Tá, Luanda é abençoado com isso. Yes. Olha, Deus está chegando, Deus visita um homem. Deus tem um plano na vida de um homem que se chama Abraão. Deus tem um plano forte sobre ele. Yes. Plano das riquezas, plano da elevação. Mas enquanto Abraão continua sob o sistema, aprisionado pelo sistema da terra que ele viu nascer, agora Abraão continuará a ser escravo, Miserável, escravo. pobre, Jesus. miserável. E Deus está dizendo para ele, sai da terra dos teus pais. Porque enquanto tu continuar por debaixo desse sistema, Deus não tem como te abençoar. Ei. Não tem como tornar possível o desígnio que eu tenho para com você. Jesus. Começa a imaginar que a espiritualidade da terra tem força que consegue até impedir Deus realizar desígnio. Porque Deus podia tornar Abraão um grande homem lá na terra dos seus pais. Yes. Mas por que Deus vai sugerir a Abraão? Sai. Jesus. Nessa semana, Yes. viremos com uma mensagem com tema sai. Yes. I E receive. se logo dessa semana, sai. Yes. Sai das limitações. Out. Sai do atraso. Yes. Sai do abandono. Yes. Sai por detrás das cortinas. Yes. Tudo que te coloca embaixo vai te deixar nessa semana. Yes. Porque passaremos segredo como ser livre da terra que te viu nascer. Jesus. Porque Abraão, se não saísse, não seria aquilo que ele se tornou. E se você ler, você verá que a Bíblia vai dizer no fim, Abraão foi homem muito rico. Jesus. Mas por que esse Abraão não se tornou rico lá? Foi depois de sair. Por que Deus vai exigir Abraão sair? Porque a terra dos pais tem um problema. O problema não é o pai. O problema é a terra dos pais. Sai, a Bíblia diz, sai da casa dos teus pais, sai da terra dos teus pais, sai da sua parentela. Jesus. Então não estamos a falar sair de Cabinda, sair de Luanda, sair. Não estamos a dizer vive, sai, imigra. Não estamos a dizer isso. Estamos a dizer sair do sistema espiritual da terra, porque toda a terra é dominada por um sistema espiritual. A terra de Cabinda é dominada por um sistema espiritual. Primeiro, na nossa cidade, conheço a nossa cidade. Conheço a nossa província, sou de Cabinda, conheço qual a frequência da espiritualidade de Cabinda. Yes. Primeiro, a terra de Cabinda não permite que os filhos de Cabinda subsaiam. Jesus. Você me entende? E termina no sucesso. Pode até subsair, mas você não termina no sucesso. My God. Vamos no mundo eclesiástico. Me diz qual é pastor que teve sucesso e terminou no sucesso. Ei. Se nós irmos na Nigéria, eu vou te falar de Ben Sidaouça. Yes. Vamos na Nigéria, eu vou te falar de essa Capela dos Vencedores. Oedepo. Yes. Yes. Os pais estão sempre no ápice. Você me entende? Vai no Congo, está Dibabala. Yes. Está General Soni. Yes. Okay? Está aí o Farcido Mbie. Yes. Morreu no sucesso. A Dibabala morreu no sucesso. Jesus. Está aí Leopoldo Mutombo. Jesus. Agora você me diz no mundo eclesiástico, quem fez tanto sucesso aqui, que continua no sucesso? My God. My God. Você me entende? Yes. Vamos no mundo empresarial. Qual empresário? Todos os empresários de renome, quando crescíamos, nome. Como é que estão? Ei. Hoje nem se ouve falar. Jesus. Mas uns deles existem. Oh my God. Será que geriram mal?
Jesus. Só os caminhos que geram mal. Será que é isso? My Não. God. Vamos no na área política. Qual é um político que deu tanto sucesso e permaneceu no ápice da política? Quem é? Jesus. Então, nessa terra, o problema não é pessoas, a frequência que mata a glória dos filhos da terra. My God. Então, quando estamos a falar sai da terra que te viu nascer, é sair dentro dessa frequência. E viver mesmo nessa terra e essa frequência não tenha domínio sobre ti. My Estou a God. decretar e declarar. Decreta. Estou a decretar e declarar. Tu Yes. não morrerás fora do teu sucesso. Yes. Tu não morrerás fora da sua I exaltação. receive. Tu não morrerás. A Bíblia diz que Davi, depois de ter servido a sua geração no desígnio do Senhor, morreu. Davi não morreu fora do serviço. Jesus. A Bíblia diz que Davi, depois de servir a sua geração, estou a decretar e declarar. Decreta, Tu vais homem de servir a Deus. tua geração. Yes. Vais prosperar até o ápice da sua vida. I receive. Porque está escrito: meu servo subirá. Yes. Prosperará. Yes. É a sua história. Yes. Mas para tornar isso possível, sai do sistema ocultismo da terra que te viu nascer. Jesus. Uau. A igreja não pode só te ensinar Jesus morreu e ressuscitou. Ei. A igreja tem que te mostrar os caminhos. Ok? My Jesus é o God. caminho e a verdade. Então é preciso que a igreja te introduza em Jesus e te ensina os caminhos Yes. que te torna livre do sistema. Lá Koshatayaba. My Estamos God. numa terra que é dominada pelos shmuis. Jesus. Você me entende? Yes. Uau. Homem de Temos Deus. altares que falam sobre essa terra. Yes. Temos montanha que não se brinca nessa cidade. Ei. Você me My entende? God. Que força é essa que você sai para vir ex-governador, ex-ministro, tem que ir primeiro do tiso? Que Jesus. força é essa? Então você não considera isso algo normal, algo de brincadeira? My God. Existe um sistema Yes. que domina. Luanda é que anda. Em Luanda é que anda. Deus não pode me introduzir em Luanda sem saber nada de Luanda. Sabe, pastor, Deus me mandou em Luanda. Qual é a espiritualidade de Luanda que você conhece? Jesus. Quem é que anda? My God. My God. Uns vão te dizer um demônio. Que anda um demônio? Eu enfrentei esse espírito. Jesus. Quando fui organizar essa palestra no Arquivo Nacional, Yes. eu estava no hotel, depois de terminar de fazer sessões de orações, estou a dormir, Deus começou a me introduzir numa visão. Deus me disse: vem, vou te mostrar. Quando Deus me disse: vem, eu saí, uma luz veio e me cobriu. Eu vi a voz: vem. Eu saí do sono, entrei numa visão. Yes. Vou te mostrar Luanda. Deus está a me mostrar um monstro Jesus. que eu não sei Jesus, escrever, Lord. bizarro, Jesus. com uma boca gigantesca. E ele não conseguia fechar a boca. E eu via dentro daquela boca prédios, iluminação. Deus me disse: estás a ver, Luanda está dentro da boca dessa pessoa. My God. Mas eu estou te estabelecer aqui para tirar as vidas dentro da boca dessa pessoa. Eu disse: Yes. uau, Uau. Jesus. Yes. isso é coisa séria. Yes. Olha para mim, as pessoas, por que no mundo do futebol as equipas são determinadas pelos animais? Jesus, Lord. É por isso, eu tenho que ensinar aquilo que eu comecei aqui, a espiritualidade nos animais. Por quê? Vamos na nossa fé bantu. Por quê? Porque quando uma criança nasce, vão procurar dentro do elefante para colocar na água que a criança vai beber. Vão procurar osso de chimpanzé para colocar na água que a criança vai beber e vai banhar. Por quê? Porque os pais e mães acreditavam que esse filho tem que ter vigor e a força desse animal. Tem que ter esperteza desse animal. Jesus. Tem que ter malabarismo desse animal. Lord. Então, tem que ter força desse animal. E ele acredita que assim que estás a banhar, estás a beber, estás a receber força daquele animal. É o teu animal protetor. Jesus. O mundo espiritual tira seu reflexo nos animais. Existe uma relação muito aprofundada entre animais
e a espiritualidade. Jesus, Lord. É por isso que você verá que a Bíblia, Deus divide animais em... Nós é que dividimos em verdade. Deus divide em dois, animais puros e impuros. Lord. Você me entende? E nunca haverá animal que Deus disse que esse animal é puro, vai te trazer uma mensagem de impureza. Jesus. Você me entende? Yes. Quer dizer, existe. Por quê que Angola tem que ser representada pela palanca? Por que o Congo Democrático tem que ser apresentado por leopardo? Jesus. Por que Camarões tem que ser leão? Jesus. Ai, 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 ai. Jesus. Uau. Existe. Por que a França tem que ser galo? Jesus, Lord. Oh, my God. Glória Uau. a Deus, glória Nossos a Deus. amados, vamos partilhar a live. Partilhe o máximo que puder. Luanda, preparem-se. O homem de Deus vai chegar. E quando o homem de Deus se move, o reino se move. O reino se move. As bênçãos vão ser manifestas. Glória a Deus. Luanda, preparem-se. Vamos partilhar essa live. Faça o máximo que puder. Queremos ganhar almas para Cristo, para Deus, através da verdade do Evangelho, dos mistérios que estão sendo liberados aqui neste podcast. Ainda queremos continuar consigo, com a sua visualização, com a sua atenção. Se alguém tiver uma questão, uma dúvida, pode colocar nos comentários. Nós estamos aqui e vamos responder enquanto o homem de Deus estiver no nosso meio. Certamente teremos as devidas respostas. É bom ganhar Glória o a tempo. Deus. Bom ganhar o tempo. Homem Você de Deus, percebe? durante a explanação surgiu uma questão muito pertinente com relação aos mistérios da terra, com relação à terra. O homem de Deus dizia sobre os problemas que existem na terra que impedem com que as pessoas não alcançam sucesso. É difícil vermos um homem de Deus com sucesso em Cabinda, um empresário. Não, com sucesso. Começar e terminar. O problema Começar é e terminar. morrer no sucesso. Exatamente. Então, partindo dali, gostaríamos de saber, é possível sararmos a nossa terra? É possível. Yes. É possível. Yes. Porque não há espiritualidade maior do que de Deus. Aliás, onde termina a feitiçaria é onde começa a espiritualidade crística. Yes. Yes. Jesus. Wow. Você me entende? Yes. Está vendo onde termina a feitiçaria? O fim da montanha da feitiçaria. Yes. É onde estão os fundamentos, Yes. ok? Dos que são do corpo de Cristo. My God. Jesus. Oh my God. Eu acho que é Salmo 97, onde ele fala isso. Wow. Ele fala de Babilônia, fala de Sião, fala... Wow. Yes. Wow. Glória a É Deus. possível. É possível e vamos sarar a nossa terra. Wow. Yes. Se os políticos cooperar conosco, saramos a nossa terra. É a prática da espiritualidade. Yes. Wow. Glória a Deus, glória a Deus. Yes. Para você que está do outro lado, fique conectado. Ok. Salmo 87, começa mesmo no 1. Yes. verso Salmo 1. 87. Uau! É clássico Salmos isso. 87. O seu fundamento está nos montes santos. O fundamento da igreja está no Monte Santo. Go ahead. Yes. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Quer dizer, Deus ama mais a igreja do que a habitação de Jacó, do que Israel. Jesus. Vamos. Yes. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, Deus vai fazer, olha, Deus começa a falar, olha, entre todos que me conhecem, vamos, mantenha para mim, entre todos que me conhecem, dentre todos os que me conhecem, É. farei menção de Ruabe. Rab, quando está fazendo menção de Rab, está falando, não está falando de nome, Yes. está falando de espiritualidade que era praticada no Jericó. Jesus. Vamos, Farei menção de Rab e de Babilônia. Babilônia, a espiritualidade que era, em Babilônia estudavam as estrelas. Vamos, Eis que
Eis que da Filistia, Filistia. Vamos. e Tiro. de Tiro Etiópia. e da A Etiópia feitiçaria, África. se dirá: este é nascido dali. Tudo nasceu aí. Nasceu aonde? No Monte Sião. Vamos. Papá, E nasceu no Monte Sião. Nasceu aonde? É do Monte Sião se dirá: este e aquele nasceram ali. E o mesmo Altíssimo está. a Papá, o estabelecerá. poder que diabo tem de ser diabo não vem dele. Ei! Oh, My God! A autoridade que diabo tem de ser diabo não vem dele. Ei! Vem do Sião. Jesus! Vamos, termina. O Senhor, ao fazer descrição dos povos, dirá: este é nascido ali. E os cantores e tocadores de instrumentos entoarão: todas as minhas fontes estão em ti. Papá, é por isso que temos dito. É por isso que Jesus, quando veio, olhou para todos e disse: aqui está mais do que Salomão. Yes. Então, o estar em Cristo é ser mais do que Salomão. Então, o que vai definir se você está em Cristo? Aí eu vou lançar apelo. Qual é parâmetro de você perceber se você está em Cristo? A tua sabedoria, a tua espiritualidade deve ultrapassar a espiritualidade de Salomão. Se você está em Cristo, a tua espiritualidade deve ultrapassar a espiritualidade de Salomão. E a espiritualidade de Salomão atingiu, vamos ler, 2 Reis 19, 29, 2 Reis 4, eu acho. My God. Yes. Vê isso para mim. Yes. Área técnica, ajudem-nos. Uau. Partilha. Uau. Exatamente. Não, vou entregar já o versículo, não se preocupe. Enquanto vamos procurando o versículo, eu gostaria de ler uma passagem que está em Lucas 11, versículo 31. Versículo 30 e 31. Yes. Jesus disse: porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Versículo 31. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. 1 Reis 4, até no fim, vamos ler isso. Yes. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Não, projeta isso em grande. Projeta isso em grande. Uau. O cristianismo, o evangelho não é para as crianças, lê isso. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. O parâmetro, se você é cristão, a tua espiritualidade, porque a sabedoria é a espiritualidade, a tua espiritualidade tem que ser a mais do que de Salomão. E vamos lá, vais ouvir quais são os planos de existência que a espiritualidade de Salomão atingiu. 1 Reis 4, 29 e 34. 1 Reis 4, 29 a 34. Vamos. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente. A sabedoria de Salomão dominou a sabedoria do Oriente. Yes. E quando estamos a falar do Oriente, claro, vamos. E do que toda a sabedoria dos egípcios. Dominou a sabedoria do Oriente, dominou a sabedoria dos egípcios. Yes. Papá, a sabedoria dos egípcios está embutida nos pirâmides. Você me entende? Que você vê o pirâmide em cima, está um círculo e um olho. Jesus. Ok? Que eles chamam Lucifer como grande arquiteto. É por isso que Abraão esperava uma cidade cujo arquiteto é Deus. Jesus. Vamos. Quer dizer, está acima da feitiçaria.
E A era sabedoria ele, de Salomão dominou a feitiçaria, os Yes. egípcios. Vamos. e era ele ainda mais sábio do que todos os homens, É. e do que Etan, Então, Israelita, israelitas, e do que Emã, Emã, e Calcol, Calcol, e Darda, Darda, filhos de Maol. filho de Mal. Papá, isso aí é um livro. Isto aqui é um livro. Yes. Então, percebe a dimensão da sabedoria de Salomão? Yes. E vamos ver os planos de existência que essa sabedoria atingiu. Filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor, Good. e disse 3.000 provérbios. Opa, a sabedoria dele escreveu 3.000, gerou 3.000 provérbios. Yes. E foram os seus cânticos 1.005. 1.005 cânticos, papá, grande inspiração. Yes. Vamos. Também falou das árvores, desde o cedro. A sabedoria de Salomão atingiu o mundo florestal. Yes. Wow. E no mundo florestal existe uma espiritualidade mística. E é essa espiritualidade que trabalha com a mamãe da célula. Será que você, pastor, a tua espiritualidade supera a das mamães da célula? Jesus. O pastor não vê nada, mas a mamãe da célula está vendo, está a ouvir, vai buscar a árvore X. O pastor não ouve nada, não vê nada. My God. Quer dizer, atingiu a espiritualidade florestal. Vou guardar. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até ao É isopo. por isso que Salomão explicou. A flor explicou. Adão nomeou, Salomão explicou. Yes. E Cristo revelou. Opa, o cristianismo é um mundo da revelação. Yes. É por isso que não posso ser cristão sem inspiração, sem revelação. Yes. Se o que eu prego não tem nele inspiração, não tem revelação, é letra. E a letra mata. É por isso que temos igreja, muita gente está a morrer. Vamos. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano leste. até o isopo, que nasce Yes. e vi. Recua só um pouco, por Recua. favor. Yes. Também falou dos animais. Atingiu o mundo animal. No mundo animal existe uma espiritualidade terrível. É por isso que na nossa tradição Bantu, a espiritualidade Bantu no mundo animal é representada por elefante. Você me entende? É. Para onde vivia David, onde cresceu David, a espiritualidade era representada por urso. Jesus. Deus também é representado no mundo animal. Leão, Yes. de tribo de Judá. Jesus. Por que Jesus se intitula como leão da tribo de Judá? Porque havia na espiritualidade da tribo de Judá, eles estabeleceram urso Jesus. como estás a ver? Quer dizer, instrumento, quer dizer, a entidade paralela ao leão. É por isso que David tinha que vencer o urso. Jesus. Wow. Jesus. Vamos. Wow. Você me entende? Por que o urso? Opa, se você lê Jó 9,7 te falará do urso de cima. É mistério, não projeta. Vamos. Wow. E das aves. E dos répteis. Das aves. Você me entende? Das aves. E aqui vos expliquei a espiritualidade das aves. Papá, aqui está mais do que Salomão. Wow. Yes. É por isso que eu consigo vos explicar a espiritualidade das aves. Tivemos aqui, durante 40 dias, explicar a espiritualidade das aves. Yes. Escrever cada espiritualidade como funciona e tipo de mensagem que eles trazem. Jesus. A Bíblia diz, cuidado, não fala mal do rei. Porque quando tu fores a dormir, os aves vão levar a mensagem. Que aves é? Que leva a mensagem ao rei. E que rei que ele está falando? Está pensando que está falando rei que está a dormir, que rei que é ligeiro nos homens. Opa, está falando do rei que domina sobre a terra, Jesus. que controla o altar da terra, Ei. okay? Que tem seus mensageiros. My Vê esse God. versículo para mim. Eu acho que é Eclesiastes, que tem seus mensageiros. Yes. É no Eclesiastes, cuidado de falar mal dos reis. Porque tem aves que depois, quando você vai dormir, como é que essa árvore só trabalha quando eu vou dormir? Qual é a espiritualidade que trabalha quando você vai dormir? Feitiçaria. Oh, Jesus. Você pensa que o feiticeiro da tua família não sabe que você está em Londres.
Está a pensar que o feiticeiro da tua família não sabe que você está na América. Jesus. Papá, o único esconderijo para feiticeiro não te ver é a sombra do Onipotente. Yes. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O único esconderijo é Jesus. Amen. Se esconde em Cristo. Yes. Ok? Se esconde nele. Yes. América não é esconderijo. Yes. Ok? Espanha não é esconderijo. Brasil não é. França não é. Só mudaste de território. Aquele feiticeiro que está no Miami sabe que você está na França. Jesus. E quando quer te comer, vai voar normalmente 1 minuto lá na França. Vai te tirar Jesus. paz, vai te tirar casamento, vai te matar. É por isso que o único esconderijo é Jesus de Nazaré. Yes. Vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Yes. Vamos? Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior da Eclesiastes tua 10:20. recâmara amaldiçoes o rico, porque as aves dos céus levariam a voz e o que tem asas daria notícia da palavra. Jesus. Em outra versão diz que quando tu vais dormir, as aves vão transformar. Estou a decretar e declarar. Quem está por debaixo do som da minha voz? Yes. Quem está a investir tempo para ver esse live? Yes. A partir de hoje estou a te tirar do controle dos espíritos ancestrais. Yes. Estou a te tirar do controle dos espíritos da terra que te viu nascer. Yes. Não receberá mensagem de ti nem dos teus filhos. Jesus. Não receberá mensagem do teu destino. Teu destino está escondido em Cristo. Yes. Estou a te colocar por debaixo do esconderijo do Altíssimo. I Que a receive. sombra de Deus te guarda. Yes. Que o manto de Deus te sustenta. Yes. Tudo que te conecta à terra que te viu nascer, estou a cortar. Yes. Estou a estabelecer uma cochete yaba. Yes. Uma divisão, um divisor das águas. Yes. Le cochete yaba. Yes. Likayama sotolobo. I receive. Le cachete ki yaba. I Que receive. Deus te torna livre. Yes. Em nome de Jesus. Yes. Luanda, essa mensagem vai mexer. Família vão ser livres. Yes. A feitiçaria que tentou te controlar mesmo em Luanda vai te abandonar. Yes. A feitiçaria que quer te seguir em Portugal, venha, vai te abandonar. Yes. Opa, Uau. Lord. aqui está mais do que Salomão. Yes. Então, ser cristão é navegar o instrumento de medição. Que se você é cristão, Yes. você diz que está em Cristo. Yes. Se a tua espiritualidade não domina do Salomão, esquece, você ainda é criança. Jesus. É por isso que Jesus olhou para o discípulo e disse: se a vossa justiça não ultrapassar a justiça dos fariseus, de maneira nenhuma. Fariseu ora 3 vezes por 3 vezes? Yes. 3 vezes por dia. Fariseu paga dízimo, não falha. Jesus começa a citar o que é um fariseu. Jejua 2 vezes por semana. Fariseu jejua 2 vezes por semana. Fariseu paga dízimo, não falha. Fariseu ora 3 vezes por dia. Yes. Mas se vocês não ultrapassar, se o nível da vossa obediência, Yes. o nível da vossa consagração, o nível, clabocha, do vosso relacionamento comigo, não ultrapassar dos fariseus, esquece. Jesus. Oh, my. É por isso que quem já ressuscitou com Cristo, olha pelas coisas de cima onde ele está sentado. Yes. Ah, papai, Deus nos chamou para levantar uma geração que tem Yes. fome e sede. Yes. Tá vendo? Enquanto nós estamos a dormir, já tem um movimento que tá a dominar quase as redes sociais, Reino do Congo. Nós estamos cristão não pode dormir. Yes. Amen. Vamos. Uau, uau. Eu acho que é tudo que nós temos para dizer. Yes. Estamos aqui a Já vamos observar as redes sociais. Se há uma a pergunta nossa da rede página do social, pode Facebook. avançar. Se alguém tem uma questão, pode colocar. Exato. Estamos aqui ainda. Glória a Deus. Exatamente. glória a O homem Deus. de Deus. Já temos perguntas. A área técnica diz que temos Área técnica disse que tem perguntas. pergunta. Ok. Então vamos atender. Luanda, as estou a anunciar. perguntas. Para você que está em Cabinda, todos os familiares estão em Luanda, comunica. Yes. Comunica. Porque essa semana é semana da libertação. Todo o sistema ocultismo que te acompanha para te controlar teus filhos, controlar seu destino, nessa semana vai te liberar, vai te soltar, Yes. porque você não existe para ser escravo do mundo da feitiçaria. A Bíblia diz: tendo cuidado que ninguém vos faça preso sua. Fomos chamados para estar presos segundo Cristo.
o jugo de Cristo é que deve prevalecer. E essa semana será a semana de revelar mistério. Porque a libertação não vem pela imposição das mãos, pelo teu jejum. A libertação vem pela revelação da palavra. Yes. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então todos estaremos concentrados. O número estará passando embaixo. Pode colocar número, contacte esse número, te dará o endereço onde estaremos. Venha. Será uma maravilha. Exato. Será uma explosão. Uau. Eu não sei se a área técnica agora pode nos ajudar com as perguntas. Continuamos a informar para aqueles que estão em Luanda. A nossa igreja em Luanda está localizado no KK 5000. Gostaria que o homem de Deus... KK 5000. Yes. Aí no Kibabo. Yes. Na rua que dá o shopping Tuafene. É só descer um pouco, verás a estrutura. Glória a Deus. Glória a Deus. E são chamados, o mais importante, os números estão aí. E mesmo a partir desse live, pode mandar uma mensagem no message. Vamos te responder. Será poderoso. Será poderoso. Uau, explosão. O auxílio da área técnica. Você imagina o que Deus... Pode lançar as perguntas. O que Deus queria? Por que Deus exige Abraão sair para depois receber bênção? Porque o sistema da terra que te viu nascer impede Deus te localizar, impede Deus te abençoar, impede Deus te enriquecer. Esse sistema da feitiçaria. Exatamente. Vamos pedir à área técnica. Nós estamos com dificuldade de ver algumas perguntas nas mensagens. Exato. Agora sim podemos abrir. Muito obrigado. Estamos no fim, estamos a terminar. Estamos no fim. A pergunta é a seguinte. Exatamente. Essa pergunta é muito longa, não sei onde começar. Ok, o Chicumbe ou Casa de Tinta é um ritual tradicional de Cabinda que marca a transição das jovens para a fase adulta, permitindo-lhes namorar ou casar. Ele tem um impacto espiritual profundo, pois está ligado à preservação dos costumes e à conexão com os ancestrais. Aqueles que não seguem o ritual podem ser submetidos a punições tradicionais, como a dança de castigo chamada mbitiquia, realizada publicamente para desencorajar comportamentos considerados inadequados. Gostaria de saber do homem de Deus qual é o grande impacto que há nela no mundo espiritual. E a consagração? Jesus. E a consagração da pessoa que vai entrar no escume, na divindade ancestral? Jesus. Homem de Deus, há uma questão que nasce aqui. Até que nível uma terra se torna impossível de ser sarada? Não, nada é impossível para com Deus. Uau. É por isso que Deus vai trazendo, é por isso que Deus vai levantando pessoas com propósito. Yes. Essa é a mensagem que nós pregamos. Somos pioneiros. Yes. Ok? Agora, as pessoas que estão nos ouvir devem apreciar a graça. Yes. Quando você ataca, você está fazendo aquilo que Jerusalém fez quando Jesus apareceu em Jerusalém. Jesus. Você me entende? Porque Deus nos levantou, nos deu uma mensagem compatível com a realidade que nós vivemos. Depois tudo que nós pregamos está ligado à nossa realidade de dia a dia. Yes. Eu não estou te pregar só Israel, não te prego Israel. Não te prego Jacó a experiência dele. Deus não é Deus do passado. Yes. Deus é Deus de ontem, hoje e eternamente. Yes. Então, a nossa mensagem é atualizada. Jesus. Não permita que alguém te incita para você não captar. Essa mensagem te dá direção, te liberta. Então, quando Deus dá essa mensagem, Deus está a mostrar o caminho da libertação. Yes. É por isso que o nosso ministério é o ministério da libertação. Jesus. Ok? Eu acho que... Glória a Deus, glória a Deus. Já estamos terminando o nosso podcast, mas gostávamos de... Uma coisa só que eu quero dizer. Exatamente. Olha, se você não for ensinado como sair, qual é a primeira chave? Qual é a segunda? São 10 realidades que aprisiona, que você precisa identificar para perceber. São 10 caminhos que te levam aprisionado pelo
o espírito da terra que te viu nascer. São 10. Yes. Também são 10 caminhos, 10 emanações que te tornam livre. Jesus. Se você não for explicado nela, você não vai saber. Olha, Deus visitou Abraão. Deus disse a Abraão, sai. Não Abraão que sai. Abraão vai contar terá. Quem Yes. sai a terá? Gênesis 11, 26. Uau. Gênesis, capítulo de número 11, versículo 26. Assim está escrito. Quando Terá completou 70 anos de idade, havia gerado Abrão, Naor e Arã. Eis, portanto, a história da descendência de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã gerou Ló. Okay. Arã morreu na presença do seu pai Terá, em sua terra natal, chamada de Ur dos Caldeus. Yes. Mais tarde, tanto Abrão como seu irmão Naor casaram-se. O nome da esposa de Abrão era Sarai e o nome da esposa de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Entretanto, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá decidiu sair da cidade de Ur, na Babilônia, e rumar para a terra de Canaã. Jesus. Quem saiu? Abraão ou Terá? Terá tomou seu filho Abrão, Tá vendo? seu Todo neto. tempo vos prega. Abraão saiu do Ur, dos Caldeus. Está mesmo na Bíblia. Preguiça de ler Bíblia. Os pastores só vivem decorar. Jesus. Quer dizer, aquela história que eles contavam, pegaram aquela história e tornaram aquilo de mensagem. Papá, leia a Bíblia, estuda a palavra. Quem Yes. saiu não é Abraão. Quem sai é Terá. Yes. Deus disse a Abraão, você que tem que sair. Terá agora é que está a sair no comando. Quando Terá sai, vão, onde for? Canaã. Canaã. Não, vamos. lembra? Tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e todos juntos deixaram Ur dos Caldeus, mas havendo chegado em Arã, ali ficaram morando. Você me entende? Deus está a esperar Abraão onde? Em Canaã. Onde pararam? Arã, E que ele fez para lá? o pai dele O Terá. Terá significa atraso. Se você não saber sair bem, você pode achar que está saindo. Você vai entrar em atraso. É por isso que Abraão começou a viver atraso. Atraso. Atraso de Isaac vir. Atraso de mulher conceber. Atraso de ser rico. Atraso de avançar na vida. My God. Então você precisa ser ensinada corretamente. Os 10 caminhos, as 10 emanações que te tornam livre. Porque são 10 caminhos que te aprisionam. São 10 emanações que te tornam livre. Yes. Homem de Deus, temos Lhes mais enviei a minha palavra, Yes. a palavra lhes libertou. Yes. Conhecereis a verdade vos libertará. Yes. Então estamos aqui para revelar mistérios. Vamos. Yes. Temos mais uma pergunta. Homem de Deus, qual é o impacto tem no mundo espiritual uma pessoa que leva a tradição de cortes com lâminas e lhe amarram corda na cintura? Que tipo de espiritualidade funciona aí? É a espiritualidade satânica, a espiritualidade das águas, a espiritualidade da terra. Yes. Você me entende? Yes. Ok. Automaticamente essa pessoa está preso no mundo das águas e nos altares da terra. Ok? E essas pessoas, principalmente as mulheres, nessa dimensão, pode ser um altar Jesus. que vai, e aí nessa dimensão que a pessoa, a pessoa é consagrada como um altar. Jesus. Tem que ter cuidado de entregar teu corpo a cortejar. Você sabe o que estão fazendo com o teu sangue? My God. Pode te tornar como um altar. Você torna um altar. My God. Na sua inocência, você é um altar. Todo homem que entra em você, homem perde vida, perde sorte, perde tudo. Homem morre. Basta você entrar, a sua vida morreu. Jesus. Basta você entrar, a sua vida morreu. Jesus. É por isso que a libertação é imperativo. Yes. Todo mundo precisa de libertação, alto, grande, rico, pobre. Precisa de libertação. A libertação. Exatamente. É eminente. Yes. Exato. Temos mais uma pergunta. Eu sou engenheiro. Seja, independentemente da sua dimensão, Yes. você precisa buscar Deus para a tua libertação. Yes. Ok. E para que você seja livre, a libertação. Por que muita gente não são libertos? Porque muita gente não sabe os caminhos. Yes. Um dos caminhos é o poder da aliança.
E o que é Yes. aliança? Se o próprio pastor não sabe te explicar o que é aliança. Só te diz nova aliança. Qual é a diferença o que é nova aliança? Você me entende? Yes. Exatamente. Vamos. Temos mais uma pergunta. Diz assim: Paz e graça, meu querido pai. O pai já disse que sair da espiritualidade da terra que te viu nascer não é deslocar de um sítio para o outro. Mas qual é o mistério que existe em sonhos constantes da terra que te viu a nascer, sendo que você já não vive lá? E como sair dessa espiritualidade? Isso é o que estamos a dizer. A pessoa saiu daqui e está em Londres. Apesar de você estar lá, você continua a sonhar aqui cabina, porque tua alma está aqui preso. Jesus. Você saiu da terra, ok? Fisicamente, mas você não saiu do sistema ocultismo do controle e da escravidão. Porque o espírito da terra, ok? Ele trabalha na dimensão do espírito do controle, do espírito de limitação, do espírito de escravidão e do espírito do opressor. Jesus, Lord. Tá, são selos que precisamos quebrar. Yes. Você me entende? São selos. Não importa qual é a trombeta que vai sair lá, não importa qual é o urso que vai sair lá, mas vai cair. Por um caminho virá, mas por 7 fugirá. Yes. Homem de Deus, temos aqui uma pergunta contundente e meio que interessante. Diz assim: pastor, será que uma pessoa cristianizada, quer dizer, uma pessoa... As pessoas estão para responder essa pergunta. Exatamente. Estamos a falar agora com o amado Augusto Bumba. A pergunta anterior foi da irmã Alda. God exatamente. bless you. Agora estamos filha com... fiel. Exato. Estamos com o irmão Augusto Bumba, que diz ser filho do... Está com o pastor Gassad. Exato. Pastor, será que uma pessoa cristianizada ainda pode estar sob o domínio da espiritualidade dos espíritos ancestrais? E quais são os caminhos que darão a legalidade aos espíritos ancestrais para controlar e dominar uma pessoa cristã? O cristianismo, o ser cristão do sistema religioso não te dá legitimidade de sair das maldições. Yes. Porque o cristianismo hoje, entre aspas, também é um sistema. Yes. É um sistema religioso. Ok? Entre aspas. Mas a essência não é. Primeiro, na visão de Deus, o cristianismo não existe. Yes. Ok? Yes. O cristianismo como um movimento religioso, não. Yes. Ok? Agora, o cristianismo como espírito, o espírito crístico, Yes. você percebe? Amen. Sim, senhor. Wow. Ok? O cristianismo como um reino onde você opera. Yes. Porque ele nos tirou no mundo das trevas, nos levou para que reino? Para o reino da luz. Da luz. E como é que se chama reino da luz? Nas regiões celestiais é Em Cristo. Então, Cristo não é um sistema religioso. O Cristo é uma entidade. O Cristo é uma dimensão onde as nossas almas, nosso espírito exerce a predominância. Yes. Ok. Yes. Jesus. E qual é o caminho que te leva aí? É Jesus. Yes. Porque o Cristo é a dimensão do Pai em Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. Ninguém venha a mim, ninguém venha ao Pai sem passar por mim. Yes. Quer dizer, Jesus é esse caminho, essa verdade. Yes. Ok? Que te introduz na dimensão crística. Yes. É por isso que a igreja, por que a igreja tem que vencer poderes ancestrais? Por que a igreja tem que vencer a espiritualidade da terra? Porque a igreja não é fundado pela mensagem, pelo corpo de Jesus. A igreja é fundada pelo corpo de Cristo. Yes. Yes. Você me entende? Yes. É por isso que a mensagem da igreja, ok, não há crucificação. A mensagem da igreja é a ressurreição. Yes. Yes. Wow. Ok? É por isso que Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, em vão seria a minha fé. Não, a fé que Paulo está falando aí não é fé de crer para ver, mas é a fé como um sistema, um estilo de vida. Quer dizer, como um mundo onde você move. Wow. É por isso que os fundamentos deste mundo é poder. Paulo disse que a minha fé não é fundamentada pelas palavras humanas, mas pela demonstração, pelo poder. Yes. Porque o mundo de Cristo é um mundo de poder. Yes. Agora, quem está em Cristo? Não.
Então, para você sair desse espírito da terra, primeiro, como o teu espírito cresce em Cristo? Yes. Yes. Ok? Qual espaço que o teu espírito dá em Cristo? Yes. Eu sei que é uma parte da Bíblia entre Jesus e Cristo é inseparável. Ok? Yes. Encontrará Jesus é o mesmo Cristo. Mas também a Bíblia te mostrará que Jesus não é Cristo. Yes. Você me entende? Amen. O Pedro está dizendo depois do Espírito Santo. O que é que Jesus disse? Tem muita coisa que eu quero vos dizer, mas vocês não vão suportar agora. Yes. Não vão suportar, Yes. porque o vosso espírito não está ainda formado no mistério crístico. Mas quando vier o Espírito Santo que vai vos incitar, que vai vos iniciar, porque o Espírito Santo veio para iniciar as pessoas em Cristo. Yes. Oh, Jesus te leva ao Pai, o Espírito Santo te leva a Cristo. Yes. O Espírito Santo veio para nos incitar, para nos iniciar em Cristo. Yes. Quando Ele vier, vos ensinará. O que é que Ele nos ensinará que Jesus não nos ensinou? Jesus. My God. E testificará de mim. Yes. Jesus. My Então, God. como é que está o seu crescimento em Cristo? Yes. Aí onde você vai ver a igreja, hoje é salvação, amanhã é salvação, depois da manhã é salvação, próximo ano é salvação, depois do próximo ano é salvação, depois do próximo ano é salvação. Oh. E a pessoa vai te dizer, a minha mensagem é salvação. Oh. A salvação foi visão de alguém. Então Deus não te chamou para a igreja, porque a salvação é a mensagem universal. Yes. Ide anunciai a boa nova a toda criatura. Quem crê e for salvo será. Quem crê e for batizado será. Salvo. Essa mensagem não é para pastor, essa mensagem é para todos. Jesus. Você me entende? Yes. Ainda que essa pessoa não trabalha na igreja, aceitou Jesus, já há uma voz de Deus lá fora. Amen. E o que é que ele tem que pregar? É boas novas. Yes. Agora, na matéria do pastorado, Deus tem que te levantar para uma missão específica. Yes. Wow. Wow. Estás a perceber? Amen. Então, é preciso. E o Pedro, quando o Espírito Santo desceu, olha o que o Pedro está dizendo. Começou dizendo, é demônio, é demônio. O Pedro disse, não, estão bêbados. Pedro disse, não, não estamos bêbados. Começou a narrar a história da raiz messiânica. Yes. Quando falamos de messiânica, falamos de messiaca. Quando falamos de Messias, falamos de ungido. Quando falamos de ungido, falamos de Cristo. Então, Pedro não começou a falar da raiz de Jesus. Filho de José, Ei. filha da Maria. Não falou da genealogia. Começou a falar da raiz crística. Yes. E olha o que ele vai dizer. Ele entra agora na pessoa de Jesus. E o que ele diz no fim? A este Jesus, Ao qual- Deus lhe Yes. tornou, Deus lhe fez. Jesus. Lê isso. Atos, estou no ato 2. Yes. Makoshata aqui abasete. Lekomaya site ki amantaraya. Jesus. Loko shotolobosete. Yes. Essas coisas provocam meu my espírito. God. Jesus. Wow, wow, wow. Uau! Que Atos ciência. 2. Ajuda os my rapazes. God, my God, my God. Vamos lá, área Glória a técnica. Deus. Ajudam os Glória rapazes. a Deus. Atos capítulo 2, versículo 10. Vamos 10. começar no versículo mais atrás, mais atrás. Não pode. Jesus, Lord. Uau. Que ciência. Glória a Deus. Yes. Vamos começar no versículo. Podemos começar no versículo 29. 14. Não, 32. Ora, este Jesus, Deus o ressuscitou. Yes. Homem de Deus. Acredito que. Não sei se é aqui onde nós Discurso estamos. de Atos Pedro. 2, versículo 32. Diz: Ora, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunha. Vamos. Glória a Deus. Está aí.
Yes. Já estamos? Podemos começar no princípio do discurso, homem de Deus. Não, vamos demorar por causa do tempo. Yes. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vós agora vedes e ouvis. Porquanto Davi não foi elevado aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Ok. Eu queria apenas onde ele disse, a este Jesus Deus lhe fez Cristo. Yes. Ok? Então você percebe que o mistério, a força da nossa fé está em Cristo. Yes. Você me entende? Yes. É por isso que você verá um mistério que era oculto em todo o século, que Deus decidiu revelar a este século. Cristo em vós, Yes. esperança Da glória. Yes. Lord. Ok. Yes. Então é preciso que as pessoas cresçam em Cristo. Yes. Na pessoa de Jesus, temos, o que é que nós temos na pessoa de Jesus? Temos caráter, Yes. personalidade, Yes. ok? Temos isso, perfil, de modo que haja em vós, Filipenses 2, 5 até 10, de modo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Yes. Sendo Deus, não se possa igual a Deus. Deus. Negócio a si mesmo. Estamos a falar da abnegação, Yes. renúncia, Yes. ok? Tomando a forma, sendo Deus, negócio a si mesmo, tomou a forma de homem. Estamos a falar de humildade. Yes. Tá se entendendo? Então, o que é que nós aprendemos na pessoa de Jesus? A humildade, mansidão, ponderância, caráter, personalidade. Você me entende? Yes. Agora, a autoridade e a unção está na pessoa de Cristo. Em Jesus. Cristo nós recebemos a autoridade e a funcionalidade. Ei. Em Jesus temos a imagem, em Cristo temos a semelhança de Deus. Lord. A mesma dimensão operacional. Que Deus abençoe. A mesma dimensão operacional, mas vou procurar rápido. Uau. Vê se há uma pergunta. Glória Pastor a Graciano, por Deus. favor, pode tomar relevo. Glória a Deus, glória a Deus. Luanda, estamos anunciando. Luanda vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Convidam os vossos familiares, amigos, todos que vivem em Luanda, que estão em Luanda nesse preciso momento de viagem. Não percam a oportunidade de participar neste grande e magnífico programa com o homem de Deus, saindo da espiritualidade da terra Yes. que te viu a nascer. Tivemos aqui Yes. o versículo, tivemos um auxílio aqui do pastor Duda. Glória a Deus. Versículo 36, exatamente. Queremos desde já mandar saudações ao nosso conservo. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Você vê, Deus lhe fez Cristo. Yes. Começa a perceber que Jesus, ok, é a matéria do nascimento. Yes. Mas o Cristo deve ser feito. Jesus. Glória a Deus. Ok? Então, Jesus é o menino que nasceu. O Cristo é o filho que se deu. Uau, uau, uau. Então, em Cristo, na dimensão crística, você não pode ser preso. Na dimensão crística, você não pode ser escravo. Na dimensão crística, você não pode ser criança. Jesus. Que Deus abençoe. Luanda promete. Luanda promete. Yes. Oh meu Deus, isso é tendencioso, já estamos no final, mas a Bíblia diz que Deus não estava em Jesus, Deus estava em Cristo. Yes. Exatamente. Mas já estamos no final. Não estamos a Sim. tirar mérito da pessoa de Jesus. Tem Yes. como o corpo, porque todavia o corpo é usado para o sagrado, o corpo torna sagrado. Sagrado, exatamente. Amém. Você me entende? Yes. Quem lutou com Deus quem lutou com Deus para Deus formar Israel? Jacó. Então o corpo que lutou tem que ser Sagrado. sagrado.
Yes. Venerado. Então, eu sou Deus de Jacob. Yes. Porque de Jacob fiz Israel. Yes. De Jacob revelei Israel. Yes. É por isso. É Israel, revelação, mas Deus continua Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Yes. Glória a Deus. Então, quando você santifica o corpo, quando você doa o corpo para o ofício, o corpo recebe a elevação. Os católicos entenderam isso. Como é que eles falam isso no termo dele? Canonizar. Yes. Você me entende? Glória a Deus. Então, Jesus é o nosso Senhor. Amém. Jesus é igual a Cristo. Cristo é igual A Jesus. Mas Yes. numa dimensão da revelação, você verá que Jesus não é o Cristo. É preciso que Jesus se torne Cristo. Jesus. Okay? Jesus é a fase inicial, Cristo é a fase final. É a fase final. Yes. Jesus é filho de José, filho da Maria, mas Cristo olha para Maria e diz: mulher, o que é que eu tenho contigo? Olha para Maria e diz: a minha mãe e meu pai não são eles, são vocês que sentam aqui que ouvem o que eu prego. Yes. Jesus. Nicodemo tem dúvida de Jesus, mas quando vai, ele diz: não, o que você prega, não, você vieste do céu, você é Cristo. Yes. Por que quando Jesus profetiza, Natanael diz: agora sei que tu és Cristo? Porque a profecia é a dimensão da omnipresença de Deus no homem. Yes. Lord. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos caminhando na reta final. Será poderoso, do será nosso poderoso. programa. Será Glória a poderoso. Deus. Já estamos no fim, vamos respeitar o tempo. Yes. Já estamos Alda no dos fim. Santos, estamos no fim. O que é que ele disse, Alda? Ela disse, ela falou sobre os caminhos para sair e pediu Alda. que o pai revelasse pelo menos 3 caminhos. Alda, Pelo Luanda, menos 3. Luanda. Pelo menos você terá acesso, filha. Yes. Terás yes. acesso. Terás acesso. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Amém. Nós celebramos a Jesus pela essa graça. Jesus que nos concedeu esse favor e a vida de estarmos aqui para revelar esse mistério que Ele nos comissionou. Graças a Ele que somos servos, graças a Ele que somos ministros, graças a Ele que valemos alguma coisa. Então podemos aplaudir para Jesus, podemos aplaudir para Ele, Glória a Deus. porque é graças a Ele que nós somos alguma coisa. É por isso que antes de eu pregar, sempre levanto as minhas mãos, declaro no céu, na terra, por debaixo das águas, Jesus Cristo É o Senhor. Nós louvamos a Deus por nos dar seu Filho unigênito, por nos dar o seu amado Filho que morresse por nós na cruz. Nós celebramos a obra da cruz, Yes. nós celebramos a divindade de Cristo, nós celebramos a pessoa de Jesus, nós celebramos a Cristo, ao mistério revelado aos homens. Yes. Emmanuel. Sabe quando eu estou a orar Emmanuel? Emmanuel. Yes. Glória a Deus. Emmanuel. Emmanuel. Jesus. Olha, Emmanuel. Um mistério revelado. Yes. Um mistério revelado aos homens. Glória a Deus. Ninguém conhecia. Emmanuel, Deus no homem. Então, Jesus. Emmanuel é igual a Jesus Cristo. Homem é Jesus, Deus é Cristo. Yes. Okay? É por isso que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Deus. Então, onde havia os desejos em Jesus, é no Jesus, é no corpo. Onde havia a divinidade, é no Cristo. Yes. Lá cochetequias. Onde Jesus se fez Cristo? No batismo. Jesus. A pomba desceu. É por isso que o batismo não pode ser esse brincadeira que se faz.
Que Deus abençoe. Amém. E que Deus te prepara para esse grande dia. Amém. Fica pronto, você que quer conhecer o local, onde estaremos centralizados, Luanda estaremos Quilamba, Capa, grandes mistérios estará a ser revelado, as 10 caminhos para ser livre dos 10 maneiras que o sistema da terra aprisiona o homem, 10 vias. Yes. Cada um é aprisionado em uma das outras. 10 vias que os homens são aprisionados pela espiritualidade que eles viram nascer. Também são 10 vias, 10 emanações que levará o homem a ser livre. Falaremos das 10 ajas. Uau! E Alda queria, né? Falaremos das 10 ajas. Falaremos primeiro a dimensão da iluminação. Oh! A dimensão da iluminação. Deus disse, haja luz. Yes. E falaremos a junção dessa luz, a luz que raiou. O povo que estava nas trevas viu a luz que raiou. Yes. Alda, estou a revelar, né? A dimensão da iluminação. Então, será Gênesis, será as 10 ajas, 10 emanações, 10 vias. E a primeira é a dimensão da luz, a dimensão da iluminação. Será poderoso. Que Deus abençoe. Levanta a minha mão para declarar uma graça sobre ti. Yes. Levanta a minha mão para declarar um favor divino sobre ti. I receive. Diga comigo 3 vezes, Jesus é o Senhor. 1, Jesus é o Senhor. 2, Jesus é o Senhor. 3, Jesus é o assim que Senhor. obedeceste o som da minha voz, Yes. que Jesus se relaciona com você nesta noite. I receive. Assim que você concordaste comigo, Yes. que Jesus Cristo entra na tua causa e peleja. I believe Estou a it. decretar que Jesus Cristo se revela como Sabaoth. I receive. Que Jesus Cristo se revela como Sabaoth. I receive. Como Sabaoth. Como Sabaoth. Yes. Como Sabaoth. Yes. Como Sabaoth. Yes. Em nome de Jesus. Que você receba força para vencer. I receive. Receba iluminação para vencer. I receive. Receba iluminação para vencer. I Tudo receive. começa com a iluminação. Estou a decretar que haja luz na sua alma. Yes. Que haja luz no seu corpo. Yes. Que haja luz na sua vida. Yes. Que haja luz nos teus projetos. Yes. Que haja luz na sua agenda. Yes. Que haja luz no seu domínio laboral. Yes. Estou a decretar e declarar que o favor de Deus te governa. Yes. E que Jesus seja glorificado nas suas ações. Yes. Jesus seja testificado em você. Yes. Makoshite ye kandala My bosite. God. Likia sokomate I kia. receive. Jesus é mais do que a inteligência artificial. Yes. Jesus é mais do que Salomão. Jesus é mais do que mago, do que inteligência artificial. Yes. Estou a decretar e declarar que se a inteligência artificial consegue formar drone, Jesus é mais do que a inteligência artificial. Yes. Jesus vai te libertar onde te aprisionaram. Yes. Se nas águas, se no sistema zodiaco, se no sistema da terra, Likaya Sotoloboshaya. Yes. Independentemente da profundeza do altar que te aprisiona, estou a te apresentar Jesus, estou a te apresentar o Senhor do Senhor, My God. estou a te apresentar o Rei dos Reis, My estou a te God. apresentar aquele que não conhece as limitações, Yes. estou a te apresentar aquele que não pode ser paralisado, Yes. que sabe tomar forma do vento para ir onde há vento, Yes. que sabe tomar forma do fogo para ir onde há fogo, Yes. que sabe tomar forma da luz para ir onde há luz, Yes. que sabe tomar forma de qualquer sistema, até das receive. trevas, para ir nas trevas. Estou a decretar e declarar que esse Senhor se revela a você Yes. e que o Senhor liberta a sua vida, Yes. liberta a sua família. Yes. Tu não morrerás. I receive. Tu não morrerás. I receive. Não morrerás no deserto da vida. Yes. Não morrerás no deserto da vida. Yes. O Canaã será revelado a você. Yes. Estou a decretar e declarar que o Senhor transforma a sua vida como uma terra prometida. Oh, Que o Senhor Lord. te introduz no seu destino profético. Yes. Que o Senhor te introduz no destino profético. Yes. Que o céu te seja favorável. Yes. Que, aleluia, que a lua resista o som da minha voz. Que as estrelas resistam Yes. o som da minha voz. Aleluia, que o sol nasça por debaixo do favor. Yes. Estou a decretar e declarar que a graça divina te governa. I Que a receive. graça divina te dá autoridade, Jesus. te dá notoriedade, Jesus. te dá celebridade, te dá o Jesus. fluir do favor. Jesus, Lacochete. Lord. Liba. Yamandara sotolobosha. Yekatoroboshekeya. Yes. Liramandorobosheketeas. Yes. I Likiamandoroboshetelebos. receive. Rasetekia sotolobosh. Rabababababababa. Yes. Likiamandoroboshete. Yes. Likia sotoroboboshaya. Estou a decretar e declarar.
Immanuel. 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 Oh, Lebochata. Assim que eu estou a cantar, estou a ver fogo nas minhas mãos. Likayama sotoroboche. Likayababobosakatayabas. Deus vai curando pessoas que estão a assistir live. Há uma unção da cura que entrou, que está a circular. Há uma unção da cura que está a circular. Likia soto, likia mantrase, likia mandorobo shatayababa, leketerebo shekete yaba, riamandorobo shekemente kias. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Likia soto. Há quem já está sentindo uma fraqueza. É sinal que os espíritos que estavam sobre ti já perderam força. A libertação, muitas vezes, quando se efetiva, vem uma fraqueza. Estou a decretar e declarar. Oh, Jeová. Obrigado, Espírito Santo. Thank you, Lord. Por cooperar conosco sobre essa missão. Obrigado, Espírito Santo. Thank you, Holy Jesus, Spirit. te celebramos. Jesus, te glorificamos. Bendizemos o seu nome. E declaramos que tu és o Senhor. Abençoa a nossa cidade. Abençoa os governantes. Abençoa os políticos. Toma conta de todos eles. Toma conta dos empresários. Toma conta dos empresários. Toma conta dos negociantes. Toma conta dos taxistas. Toma conta dos motoqueiros. Toma conta, aleluia, de todas as mães. Aqueles que estão na zunga. Dos médicos, toma conta. Dos funcionários petrolíferos, toma conta. Senhor, manifesta a sua graça. In the name of Jesus. Que o favor reina. Que o favor reina. Sara a nossa terra. Sara nossas vidas. Ninguém morrerá. Ninguém será derrotado, nem nos sonhos. Ebaias, receba a força. I receive. Uau. Estou a decretar e declarar o favor divino sobre ti. In the name of Jesus. Amém. Amen. Aplausos. Glória a Deus. Viva a paz, a graça. Deus da minha aliança te será fiel. O seu nome é El Shaddai, Deus que opera com sua mão forte. Visitará a sua vida pelo intermédio dessa adoração.